vamos começar então nossa nova aula. Nós continuamos a falar agora sobre a questão do milênio e nós, antes de chegarmos em Apocalipse 20, estamos trabalhando alguns outros textos que muitas vezes são relacionados ao assunto do milênio. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre passagens bíblicas que são utilizadas como defesa de uma visão de um milênio antes do juízo final, mas uma coisa que o presente não pode ser entendido como esse milênio, né? Porque não há milenismo, não é que nós dizemos não existe milênio, nós dizemos que o presente é o que é referido no período de 1000 anos, no Apocalipse 20, então nós não cremos num milênio ainda para acontecer. Muitos pós-milenistas concordam com isso em Apocalipse 20, mas diriam que nesse período em que estamos, nem todas as profecias referentes ao milênio se cumpriram, de modo que existe ainda muita coisa para acontecer antes de Jesus voltar, na cristianização das nações, a conversão em massa do mundo e etc. Então temos que olhar um pouco isso, e eu quero simplesmente voltar nesse assunto da expectativa dos pós-milenistas. Eles, claro, pegam vários textos para dizer, veja o que a Bíblia diz aqui. Isso aqui ainda não se cumpriu plenamente, de modo que ainda temos que esperar uma conversão mundial em maior escala do que qualquer coisa jamais vista. Então um texto que você nota nesse sentido é Daniel capítulo 2, verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Então aqui é claro que aquela visão de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor, onde ele viu a estátua e a pedra se torna uma grande montanha e encheu toda a terra. Eu diria que essa passagem aqui, ela na verdade não cria uma base segura para nenhuma expectativa pós-milenista, porque quando nós cremos que o evangelho vai para todas as nações, e todo mundo acredita isso, que isso aí realmente é uma expectativa que o Velho Testamento traz da conversão de gentios, pessoas do mundo inteiro, todas as tribos, nações, raças, línguas e tal. Então, quando isso acontece, então, de fato, já existe um reino que se expande e enche toda a terra. E é claro que isso também tem uma finalidade absoluta quando nos novos céus e nova terra nós temos um mundo em que só existe justiça e só existem salvos. Então por que esse texto aqui necessariamente teria que ser uma ideia de antes da volta de Cristo tem que ter uma conversão em massa do mundo como a expectativa pós-milenista? Esse texto aqui não é suficiente para argumentar-se dessa maneira. Outro texto é Daniel 7, a outra visão aqui que tem essa questão do reino de Cristo. Verso 17 diz, e estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então vejam, os santos do Altíssimo, então, em determinado momento recebem um reino. Verso 26, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio daquele que estava antes reinando, para o destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. É muito comum você encontrar pós-milenistas usando esse texto aqui do verso 27, dizendo, isso ainda não aconteceu. O reino e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Mas isso vai acontecer antes que Cristo volte. Bem, isso eu concordo que isso realmente não aconteceu. Mas por que tem acontecido antes que Cristo volte? Esse verso dá realmente uma base para isso. Ele não traz nada que obrigue as pessoas a ver isso aqui. Isso pode muito bem acontecer quando Jesus volta e ele traz então os novos céus e nova terra, e de fato então nós reinaremos com Cristo. E você nota que o reino aqui não é um reino de um período de tempo, mas diz que o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno. Então, não existe aqui uma ideia de uma coisa temporária, antes que Jesus Cristo volte, que tem que se cumprir nesse verso. Eu diria que isso simplesmente não serve de base para esse tipo de argumentação. Mas agora, existem outros dois textos que eu preciso trabalhar com um certo detalhe, por causa do tipo de argumentação que é feita. Mateus 28, os versos 18 e 19, principalmente, até o 20, e depois 1 Coríntios 15, nos versos 24 a 28. Então vamos olhar esses aqui. Eu quero que vocês vejam como que a argumentação pós-milenista tenta produzir aqui um argumento para dizer o texto exige uma coisa como nós temos a expectativa de ver, que é uma conversão mundial antes da volta de Cristo. Mateus 28, versos 19 e 20 diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ok, então aqui Jesus Cristo dá uma ordem para fazer discípulos de todas as nações. Isso aqui, na verdade, é uma palavra só, fazer discípulos, em grego, é um verbo imperativo, de todas
todas as nações. O sucesso da missão, é claro, nós esperamos que ela terá sucesso, porque Jesus Cristo diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazer discípulos. O que indica fortemente que essa missão de fazer discípulos será realmente cumprida. Não é um negócio impossível de realizar, ou que vocês vão tentar fazer, mas não vai conseguir. Não, Jesus está dando uma ordem positiva de uma coisa que virá. Eu acho que isso aí todo mundo pode concordar em relação a isso. Isso é uma das ênfases que você vai encontrar na argumentação dos pós-milenistas em cima desse texto, que eu prontamente estou disposto a concordar com eles. A questão é que o que eles então vão dizer é que para isso então se cumprir, todas as nações terão que se tornar discípulos e batizados. Mas o texto realmente diz isso? Aí é que eu vou discordar, porque discípulos serão feitos de todas as nações, mas não as nações serão feitas em discípulos, as nações todas. Então, deixa-me ler como que os pós-milenistas argumentam isso. O Greg Bunson é um dos pós-milenistas, já falecido agora, mas muito influente aí no ressurgimento do pós-milenismo. Ele fala assim: a coisa que distingue o pós-milenista bíblico, então, do amilenismo e do pré-milenismo, é a sua crença de que as escrituras ensinam o sucesso da grande comissão. Ok, eu discordaria, eu diria que eu ensino também o sucesso da grande comissão, mas ele está dizendo que não, você não ensina o sucesso da grande comissão, seu amilenista, porque você, na verdade, está dizendo que as nações não vão converter, mas não é isso que o texto diz. Eu quero mostrar isso já já. A citação do Bunson também diz assim: a igreja avança não simplesmente para batalhar com conversões periódicas ou pontuais de lugar em lugar, mas para uma vitória incrível, ou seja, o discipulado das nações como tal. E essas palavras em itálico aí estão no texto original do Bunson. Então, essa linguagem que ele está dizendo é que as nações se tornarão discípulos. E aí, só pós-milenistas estão alegando isso. Ok, veja só. De fato, só pós-milenistas estão alegando que todas as nações se tornarão discípulos. De fato. Mas o texto não está dizendo isso. Aí que está o problema. A palavra que você tem aqui, todas as nações em grego é ta ethne, no meu sotaque aqui de quem estudou grego nos Estados Unidos. Mas veja só. Os pós-milenistas estão dizendo não que Jesus ordena que se faça discípulos em cada nação, mas que se transforme cada nação em discípulo. E isso não é o que o texto significa no grego. Se 50% da população de um país se torna discípulo, nessa interpretação do Bunson, ainda aquela nação não se tornou discípulo. Porque é para fazer com que as nações sejam discípulos, não fazer com que haja discípulos em cada nação. Mas o texto está dizendo que haja discípulo em cada nação. Entendeu? E isso é a estrutura muito clara no grego. Fazer discípulos de todas as nações não implica abrangência nacional. A nação tem que se tornar discípulo. Essa mesma construção você vai encontrar no grego em Atos 8, verso 40, onde todas as cidades segue o verbo evangelizava. Filipe evangelizava todas as cidades. Então, nesse caso, se 50% da cidade apenas tivesse ouvido ele pregar, então nós teríamos que dizer, não, mas então a Bíblia errou. Ele não evangelizou toda a cidade. Está vendo? Não. Ele evangelizou em cada cidade. Veja o texto. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Não quer dizer que todo mundo, ou nem a maioria em cada cidade, chegou a ouvir ele evangelizar. E a mesma coisa, a mesma estrutura aqui. Você não pode dizer que, enquanto nem todo mundo virou discípulo, ou pelo menos assim, substancialmente a nação virou uma nação discípula, então você não tem o cumprimento. O texto grego não dá base nenhuma para fazer isso. Então isso aí é simplesmente falta de atenção mesmo ao significado do texto. E a linguagem original do texto é muito clara sobre isso. E veja só, quando eles falam assim, todas as nações, que isso implica então em abrangência mundial, de modo que hoje você tem países que são bem pouco evangelizados, como Japão e Tailândia e alguns outros lugares assim, onde nunca chegou a penetrar com força o evangelho. Então eles estão dizendo, então não cumpriu a grande comissão. Não, é errado, porque todas as nações também não significa sem exceção nenhuma de nenhum lugar. Aquilo que nós vemos no Novo Testamento demonstra isso, que aquilo que era a expectativa de que, como em Mateus 24, verso 14, este evangelho do reino será proclamado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. Mesma coisa aqui, é passing tois ethnesin. Então, isso aqui é a mesma coisa que você encontra e isso aconteceu na geração dos discípulos. Foi pregado o evangelho em todas as nações, ainda naquela época. E isso não tinha chegado, por exemplo, no Brasil. Então não é nesse sentido que o texto fala. E é engraçado que os pós-milenistas reconhecem isso aqui em Mateus 24 e eles prontamente admitem, não, isso aqui já cumpriu, é preterista essa interpretação, esse negócio que já aconteceu. Só que aí agora eles vão dizer que não, que Mateus 28 ainda vai ter que acontecer porque não existem discípulos de todas as nações. Bem, é simplesmente uma questão de detalhe do grego aqui. O que Mateus 28, versos 19 e 20 está dizendo é que Jesus ordenou que em todas as nações se fizessem indivíduos que são discípulos. A estrutura do grego, então,
diz batizando-os. O próprio texto grego te mostra isso aqui. Discípulos de todas as nações. As nações é feminino em português, não é? Batizando-as seria uma referência às nações. É para batizar as nações? Não, é para batizar os discípulos, batizando-os. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, batizando os discípulos. E ensinando os discípulos. Isso que o português reflete por causa dessa questão que discípulos é masculino, nações é feminino. O grego tem essa mesma realidade de gênero da palavra e o pronome identificar, que são os discípulos aqueles que são batizados e são ensinados a guardar tudo que Jesus mandou, e não as nações. A Bíblia não está prevendo que Jesus fará com que todas as nações venham a ser batizadas, mas que todos os discípulos serão batizados daqueles que, dentre as nações, forem convertidos. Ok, então, alguém pode até ter a expectativa de que uma nação ou outra venha se tornar genuinamente uma nação cristã, substancialmente batizada, discipulada, mas esse texto não tem nada a ver com isso e não dá nenhuma base para se criar assim. 1 Coríntios agora, capítulo 15, eu vou começar no verso 22, eu vou ler esse texto todo até o verso 28, acompanhe comigo aqui. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nessa passagem, principalmente os versos 24 e 25 que vem ao caso aqui, o verso 24, onde diz, então virá o fim, e aí ele te dá dois quandos, para te falar quando que virá o fim. Virá o fim, sabe quando? Quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai. Quando ele houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. O sentido disso é muito simples, na verdade. É a ideia que Jesus Cristo vai voltar e ele chegará num mundo que está em rebeldia contra ele. E o que ele vai fazer com os rebeldes? Ele destruirá todos os rebeldes. Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E aí, tendo feito isso, ele então entregará o reino ao Pai. Certo? Então, essas duas coisas acontecem. Ele destrói os seus inimigos, entrega o reino ao Pai, e é nessa ocasião, então, que vem o fim, e obviamente é o fim do mundo. Não é como alguns premilenistas têm tentado falar, é o fim da ressurreição. Porque eles têm que falar que não é o fim do mundo, porque o fim do mundo, para eles, não acontece quando Jesus volta, né? Então, é complicado essa questão aí. Mas veja só, o verso 25 também tem um detalhe. Convém que ele reine, e a ideia é ele está agora reinando, e convém que ele continue reinando até quando? Até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Porque agora ainda tem gente que não está sujeito a ele. Ainda tem muita gente aí. E aí convém que ele reine, que ele continue reinando lá no céu, até chegar um momento em que ele descerá como juiz e então devastará todo aquele que se levanta contra ele. E aí, sim, é que ele entregará o reino ao Pai. Então, essa é a visão que você encontra aqui. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu quero que vocês vejam o que o Kenneth Gentry tem a dizer sobre isso. Ele fala assim, juntamente com as parábolas do reino e a grande comissão, o discurso da ressurreição de Paulo em 1 Coríntios 15 nos fornece uma forte evidência do Novo Testamento para a esperança pós-milenar. Aqui Paulo fala claramente da entronização presente de Cristo, que ele reina agora, e insiste que ele está reinando com confiança, com o objetivo de subordinar seus inimigos na história. Ok, então aqui é num trecho que ele escreve, um material que ele escreve chamado pós-milenismo. Então olha só, o que Gentry está argumentando? Ele está dizendo que Jesus só vai voltar depois que todos os seus inimigos estejam sujeitos. E não é isso que o texto diz. O texto não está dizendo que ele vai ficar no céu esperando que não haja mais resistência para ele na terra, para que então ele volte. Isso não é o quadro que a gente encontra, porque a gente encontra Jesus voltando, destruindo seus inimigos com a palavra da sua boca, não é verdade? Então como que ele vai ficar lá até que não haja mais uma resistência ao seu domínio aqui na terra? A perspectiva que eles estão tentando atribuir ao texto exigiria que no final do período dos 1000 anos não poderia haver nenhuma revolta, para que Jesus voltasse e pegasse um mundo em rebelião. E aí a coisa não condiz nem com o modelo pós-milenista. Jesus teria que voltar para um mundo salvo, onde ele seria só aclamado e recebido com confete. E não é isso que a gente está vendo nas escrituras em outros lugares, e nem os pós-milenistas, como disse, falam isso. Mas eles estão dizendo assim, não, mas primeiro o mundo tem que todo se subordinar a Jesus. Depois que acontecer isso, ele pode voltar.
E aí talvez eles estão querendo dizer que tenha como, depois que o mundo todo se converteu, atingiu essa meta, aí ele já pode voltar, mas ele ainda espera um pouco para ver se a coisa começar a desandar um pouco aí que ele vem. Mas não é de todo jeito uma coisa que o texto está dizendo. Eu quero então ainda ler um pouco mais as palavras dos pós-milenistas para vocês verem. O Gentry ainda fala assim: claramente Paulo espera que Cristo conquiste toda a oposição antes que a história termine. Está vendo? Antes da segunda vinda. Todo inimigo vai se sujeitar a Cristo antes da segunda vinda. É o que ele está tentando usar esse texto para dizer. O último inimigo que ele submeterá é a própria morte, na ressurreição escatológica, mas a submissão de seus outros inimigos ocorre antes disso, antes da ressurreição e durante o desenrolar da história. Bem, o Doug Wilson fala a mesma coisa. Veja o que ele diz aqui. Na suposição comum compartilhada por muitos cristãos, no retorno do Senhor, o primeiro inimigo a ser destruído é a morte. Mas o apóstolo aqui diz que é o último inimigo a ser destruído. O Senhor reinará do céu, subjugando progressivamente, importante essa palavra, progressivamente todos os seus inimigos através do poder do evangelho, trazido às nações por sua igreja. E então, quando parecer fácil acreditar que não poderia ficar melhor, o Senhor virá e entregará o reino a seu Pai. Então, veja como que eles estão trabalhando isso. Eles estão falando que Jesus vai reinar do céu e progressivamente derrotar todos os seus inimigos, e quando não houver mais resistência na terra, a única coisa que falta agora a ser destruída é a própria morte, porque o mundo foi salvo e o mundo é um mundo salvo. Jesus volta para um mundo salvo e chega aqui e elimina a própria morte. É isso que o texto está dizendo? Não, não é isso que o texto está dizendo. Okay? Então, eu até coloquei aí para vocês o texto grego de 1 Coríntios 15, verso 24, porque eu vou fazer alguns comentários aqui que estão relacionados ao grego aqui. Na verdade, isso simplesmente não tem como você fazer. Um comentário que ajuda, se você quiser aprofundar nisso, é o comentário de 1 Coríntios de Gordon Fee, onde ele mostra exatamente o que está acontecendo aqui. Ok, essas duas cláusulas no grego, que começam com a palavra quando, virá o fim, quando ele entregar o reino. E quando ele tiver destruído toda a resistência. Ambas essas ações estão, na verdade, no grego original, no subjuntivo auristo. Ok, agora, o auristo, quando não é o subjuntivo, quando ele está no indicativo, ele indica tipicamente uma ação concluída passada. E isso pode estar induzindo alguém a ir nessa direção com a interpretação aqui. Mas no subjuntivo, isso já não vem ao caso. O Gentry fala assim: tal construção indica que a ação da cláusula subordinada ele destruiu, precede, com ênfase no original, tá? Precede a da cláusula principal, então virá o fim. E Gentry está simplesmente errado aqui. Aqui é um erro de gramática grega. E então, assim, eu vou criticar a gramática grega dele aqui. Eu estou trazendo duas autoridades de grego que são bem melhores do que ele para falar sobre isso. Fora o Gordon Fee também, que você pode consultar no comentário dele. Mas veja só, o Daniel Wallace fala assim: os tempos no subjuntivo envolvem apenas aspecto, ou seja, tipo de ação, e não tempo. E, portanto, ele prossegue e conclui dizendo: o tempo não é uma característica do auristo no modo subjuntivo. Então, o Gentry está tentando dizer que o tempo auristo indica que o tempo é um que precede a ação, então virá o fim. Ou seja, ele destrói os inimigos antes do fim. E depois que ele destruiu os inimigos, vem o fim. E não exatamente, ok? Outra autoridade aqui, o livro New Testament Greek, de Merkel e Plummer, eles falam assim: verbos subjuntivos não comunicam inerentemente o tempo. A natureza indefinida dos subjuntivos geralmente coloca a ação possível no futuro. Na maioria dos casos, não é possível nem necessário diferenciar subjuntivos presentes e subjuntivos auristos na tradução para o inglês. Claro que esse livro, escrito originalmente em inglês, vai falar para o inglês, mas nós poderíamos dizer para o português também. Então não existe isso. E tem até um detalhe aqui, que existe uma variante textual. Se você usar o texto Seceptus, que é de escolha de muitos pós-milenistas, especialmente é o caso do Douglas Wilson, ali nem existe o subjuntivo auristo. O texto Seceptus, ele foge disso e ele vai para o presente e dá o mesmo sentido, na verdade. Mas não tem como você enquadrar isso aí dentro do que eles estão tentando dizer com o texto variante do texto Receptus. E, no entanto, eu sei que esse negócio é extremamente técnico, mas eu quero que vocês entendam o que está acontecendo aqui. O texto grego não está dizendo que primeiro, antes que ele possa vir, ele tem que progressivamente derrotar todos os seus inimigos. O texto está dizendo virá o fim, sabe quando? Quando ele destruir seus inimigos. É isso que o texto está dizendo. O grego significa isso. Então, eles estão advogando uma interpretação do texto que não se sustenta pelo grego. É simplesmente uma falha a essa altura em termos de manejar bem a língua original. Deixa eu só te dar uma outra tradução. Olha aí, 1 Coríntios 15, 25. Na tradução brasileira, é o nome de uma tradução,
pois é necessário que ele reine até que ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa é uma tradução bem coerente com o grego. Convém que ele reine até o momento em que ele venha e ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa é a ideia. Paulo usa a mesma construção no capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 26, onde ele diz que os crentes, sempre que praticam a ceia do Senhor, proclamam a morte do Senhor até que ele venha. No grego, aqui o ethlei. E essa cláusula temporal, que se enquadra na mesma categoria sintática que nós acabamos de discutir, significa até o tempo em que ele virá, ou até o tempo em que ele venha. E aí está o quê? Subjuntivo auristo. Agora, veja só, nessa situação aqui, claramente, isso se refere àquele tempo futuro quando Jesus vem. Então, a igualdade da gramática entre esses textos, capítulo 11, verso 26, e o capítulo 15, verso 25, é instrutiva, uma vez que em 11, 26, a igreja continua a proclamar a morte de Jesus em antecipação da sua vinda, e ela faz isso até que ele venha. Ela não faz isso enquanto ele gradualmente vem. Ela faz isso até o momento em que, de repente, ele vem. Entendeu o que aconteceu? É essa mesma estrutura aqui. Vocês vão fazer isso lá no capítulo 15, fazer a mesma coisa aqui significaria: nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor enquanto ele está gradativamente vindo. E não tem como você fazer esse tipo de coisa, gente. Isso aqui é simplesmente fora de qualquer interpretação razoável do texto. Ok, o texto aqui de 1 Coríntios também está fazendo alusão ao Salmo 110, que diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E ali é muito claro que esse colocar os inimigos de Cristo por estrado dos seus pés é a destruição dos seus inimigos. É um juízo contra eles, que ele vem e acaba com eles. Não é essa questão de, pelo evangelho, gradativamente trazer as pessoas às conversões. Então, mais uma vez, eles estão fazendo uma coisa aqui com o texto que não significa. Katargeo, em 1 Coríntios 15, versos 24 e 26, é na verdade a palavra destruir, até que eu destrua. E no Salmo 110, ele destruirá os reis no dia da sua ira. Ele executará juízo entre as nações, enchendo-a de cadáveres. Ele quebrará a cabeça sobre a terra, e assim vai. A maneira em que esse texto está ligando com o Salmo 110 não está falando de Jesus conquistar pessoas através de convertê-los. Ele vai destruí-los através de chegar e matá-los com o sopro da sua boca. É isso que o texto está dizendo. Então, assim, mais uma vez, é uma interpretação assim que é totalmente inovadora. Ninguém interpretou a Bíblia assim por séculos. Ninguém nunca viu nada disso aqui. E agora esse pessoal faz uma releitura de forma muito criativa, tenta inserir no texto conceitos que simplesmente não estão aqui e que nem cabem com a gramática. Mas eles fazem isso, e muita gente que não é muito perito para poder examinar isso se impressiona. E daí o pós-milenismo ganha adeptos, mas não, infelizmente. Ok, no Salmo 2, ele diz, antes que ele se irrite, que se inflame a sua ira, porque ele virá e ele destruirá. Então beijai o filho antes daquele momento. Então uma advertência, porque ele virá e subordinará toda a resistência de uma forma brusca, quando ele desce como juiz. E é isso que nós estamos encontrando aqui. Ok, bem, muito bem. Então muita coisa poderia ser dito aqui sobre esses textos que não encaixam realmente com esse tipo de coisa, mas eu quero prosseguir e olhar uma outra passagem agora. O pós-milenista Marcellus Kick, no livro dele An Eschatology of Victory, ele escreve o seguinte: o pós-milenista espera o cumprimento das profecias do Antigo Testamento de uma era gloriosa da igreja na terra através da pregação do evangelho sob o poder do Espírito Santo. Sua expectativa é que todas as nações se tornarão cristãs e viverão em paz umas com as outras. Ele relaciona todas as profecias com a história e o tempo. Após o triunfo do cristianismo em toda a terra, ele espera a segunda vinda do Senhor. Então aqui é um resumo do que é a expectativa pós-milenista. Você nota que ele diz: todas as nações se tornarão cristãs, viverão em paz umas com as outras. Obviamente não é o que está acontecendo hoje, né? Ele relaciona, o pós-milenista relaciona as profecias com a história e o tempo, e só após o triunfo do cristianismo em toda a terra é que ele espera que a volta de Jesus aconteça. Agora, você nota que o Marcellus Kick aqui, ele fala sobre o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Eu tenho olhado algumas passagens do Novo Testamento aqui, mas agora eu quero olhar algumas coisas do Velho Testamento. O que ele tem em mente propriamente? O que ele tem em mente é que existem passagens que o pós-milenista vai olhar e vai dizer: olha, isso aqui não é a era presente, não pode ser, porque é bom demais para ser a era presente, mas não pode ser o estado eterno, porque o estado eterno não chega a ser tanto, mas é uma coisa intermediária, bem melhor do que agora, inferior ao estado eterno. E eles então vão apontar principalmente para profecias como Isaías 11, Isaías 65 e 66.
Deixa-me então dizer alguma coisa sobre essas passagens em Isaías. Quando nós lemos essas passagens, nós temos que fazer essa mesma pergunta. Isso aqui é uma descrição da era atual? É possível que seja uma descrição da era atual? Eu diria que esses não são, ok? Eu diria que Isaías 2 é. Alguns outros trechos no Velho Testamento que falam sobre conversão dos gentios e tudo, essa era mesmo. Nós já olhamos coisas desse tipo. Mas também você tem que olhar o texto e dizer, mas então, se isso não pode ser a era presente, isso descreve uma era futura, imperfeita, mas incrivelmente melhor do que essa era atual, ou ela descreve uma era futura perfeita. Se você fizer essa pergunta e analisar o texto sob essa ótica, eu acho que você chega na resposta correta. Essas pessoas estão olhando esses textos e dizendo, não, isso não é uma era perfeita. Só que esses textos são uma era perfeita. E é isso que eu quero que vocês notem. Então vamos olhar Isaías 11, a partir do verso 1, inicialmente até o verso 5, mas na verdade, para fazer o conjunto todo, nós temos que ler mais adiante, nós temos que chegar até o verso 9, poderia até além, tá? Mas teríamos que ir até o verso 9. O que eu quero fazer agora é ler até o verso 5, só para dar uma introdução aqui e entender o que é o contexto da profecia que eles vão separar e dizer, aqui está a glória do evangelho na terra que ainda não se cumpriu. E aqui pós-milenistas e pré-milenistas vão concordar, eles vão dizer, isso aqui não é o estado eterno. Isso aqui ainda acontece antes do estado eterno. A diferença, os pós-milenistas vão dizer acontece antes da segunda vinda e os pré-milenistas dizendo não, acontece com a segunda vinda, mas a segunda vinda não inaugura o estado eterno. A segunda vinda é o dia em que Jesus volta e inaugura o reino milenar. Isso aí é o ponto de vista dos pré-milenistas. Okay, então Isaías 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então vamos parar aí e vamos analisar o que está sendo dito aqui. Aqui o Messias é apresentado. Nós sabemos disso porque é aquele que foi ungido com o Espírito do Senhor. Já falamos sobre ele aqui em Isaías. Em muitas passagens se fala sobre o ungido, sobre o Messias, a esperança de Israel. Capítulo 61, por exemplo, fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque ele me ungiu. Então Isaías definitivamente aponta que esse sobre quem repousa o Espírito do Senhor é o ungido, que é o termo para Messias, o Cristo. Então, ótimo. Aqui estamos falando do Cristo. E o Cristo, então, é apresentado como aquele que descende de Jessé, que restaura a monarquia de Davi, uma vez que ela esteja extinta, mas é um tronco cortado de onde sai um rebento, que se torna, então, uma árvore forte. E esse descendente irá reinar para sempre e ele é equipado para fazer a tarefa de trazer paz sobre a terra, um objetivo que nenhum outro ser humano consegue realmente fazer. A gente pode até tentar ter esse objetivo, mas a gente faz em uma medida muito pequena, né? A gente já ajuda um pouco, mas a terra continua um palco de muita contenda e muita guerra. Então, a paz só virá quando aquele que é o descendente de Jessé impor a sua paz a seu modo. E ele faz isso como nessa passagem? Ele definitivamente faz isso como o juiz. Eu quero que vocês notem isso nessas passagens. Está vendo como que diz primeiro que ele tem o Espírito de Deus sobre ele? Um Espírito que é todo capacitador. E aí diz, por conta disso, não julgará, no verso 3, segundo a vista dos olhos, nem repreenderá, segundo o ouvir dos seus ouvidos. Não é assim que todo juiz humano tem que fazer? Ele julga de acordo com a informação que ele tem. Mesmo que ele tenha as melhores intenções, se as informações que ele obtiver não forem corretas, se existe um falso testemunho que o engana, ele pode fazer injustiça ao invés de justiça, por mais que suas intenções sejam melhores. E nem sempre o juiz humano tem uma boa intenção. Então, esse juiz não somente é um juiz que ama a justiça, que não fará injustiça, deliberadamente, propositalmente, como ele também é um juiz que não repreenderá segundo o ouvir dos ouvidos, nem julgará segundo a vista dos seus olhos, mas ele julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ou seja, ele não vai em nada ter uma falha na hora de julgar, ele fará perfeita justiça. Agora veja só, ele julgará com justiça os pobres da terra e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. No paralelismo aqui do hebraico, os pobres e os mansos são os mesmos. Então, a categoria aqui não é necessariamente uma categoria na qual uma pessoa está, se ela for financeiramente pobre. É claro que ele vai fazer justiça com todo mundo, mas as pessoas que ele vai, na verdade, defender aqui são aqueles que são os pobres e os mansos.
Então não é que todo pobre financeiramente é um manso. Mas quem são os mansos? Aqueles que se submetem ao juízo de Deus, que não tentam aí com violência pegar para si tudo que podem, como o mundo tipicamente faz, dar rasteiro em todo mundo, mas que vivem uma vida correta e quando as pessoas os prejudicam, se entregam nas mãos de Deus que julga retamente. Esses são os mansos. Agora, vocês conhecem essa questão toda dos mansos herdarão a terra? Você tem isso em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Também Salmo 37, o verso 7 é de onde Jesus pega isso. Deixa eu ler o Salmo 37 a partir do verso 7, olha só. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Sabe aquela pessoa que faz coisas erradas e parece dar tudo certo que ele almeja fazer? Tá, olha o que o Salmo diz. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Quer dizer, os dias dessa turma aí, estão contados os dias deles, porque os malfeitores serão, o quê? Exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Tá vendo os que esperam no Senhor? Eles possuirão a terra. Você pode estar perdendo, levando tinta agora, mas se você é um dos fiéis, um dos mansos, esse quadro vai mudar. Verso 10. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Veja só o que o Salmo está dizendo. Esse Salmo é escatológico. Vai chegar um momento em que já não haverá nenhum ímpio na face da terra, mas os mansos herdarão a terra. Até os mansos das gerações passadas que já faleceram. Eles também estarão lá para herdar a terra. E eles se deleitarão no quê? Na abundância de paz. Paz perfeita no mundo. Verso 12 ainda do Salmo diz, trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes, rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Quer dizer, Deus está vendo que o dia do juízo está para chegar, e Deus está dizendo assim, esse pessoal aí está aí tentando acabar com o meu povo, eu vou fazer as coisas, colocar tudo certo, um dia eu vou fazer justiça. Então o Messias é quem vai fazer isso, o Messias julgará com justiça, e ele fará justiça para os mansos da terra. E na verdade, mesmo que eles estejam aí maltratados e oprimidos aí pelos poderosos, mas os mansos receberão um juiz que entrará para fazer justiça a favor deles. Agora vamos observar que o Novo Testamento mostra como tudo isso acontece. Jesus Cristo veio na sua primeira vinda e ele veio como juiz. Os judeus imaginavam que seria assim, né? O Messias, assim que ele chegasse, o que ele ia fazer? Ele ia imediatamente apresentar-se como juiz da terra e destruir o ímpio e fazer com que entrasse aquele período de paz perene e nunca mais haveria qualquer maldade na terra, e eles achavam que eles estariam então beneficiados assim instantaneamente. Agora, essa expectativa de um reino desse tipo imediato não se cumpre, e Jesus deixa claro que nem era essa a sua finalidade na sua primeira vinda. Veja, por exemplo, em João 3, verso 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é verdade? Jesus veio a primeira vez não para julgar? Então, para um dia voltar e fazer aquilo que também é profetizado, inclusive nesse salmo, e isso que ele diz, os mansos herdarão a terra, isso acontecerá quando Jesus voltar, e não antes, né? Numa expectativa pós-milenista ou qualquer coisa do tipo. João 12, verso 46, Jesus fala, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Veja, eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Na primeira vinda, Jesus não veio com essa finalidade. O povo achou que seria isso e frustrou-se com Jesus por não fazer isso. Mas nem era essa a sua missão na primeira vinda. Essa será a sua missão na sua segunda vinda. E um dia vai acontecer. Ele fará justamente isso. E como que isso é descrito? Bem, vamos lá. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, segunda vinda, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Aí sim, os injustos irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Não é isso? Então, quando ele vai julgar a terra? É aqui, quando ele volta, na segunda vinda. É o que Paulo diz também em Atos 17, que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, que no caso é Jesus. Então, Jesus é singularmente qualificado para julgar. Primeiramente, ele é homem. Então, essa questão que ele recebe a autoridade de julgar, afinal de contas, ele é o filho do homem, então faz sentido que ele seja aquele que virá como juiz, mas também ele é Deus. Portanto, os seus julgamentos não serão baseados na informação
informação obtida por meios falíveis, como os seres humanos têm que utilizar se estão tentando fazer justiça aqui na Terra. O que nós vemos e o que nós ouvimos, mas na sua onisciência. Veja que naquele dia o que acontecerá? Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Então ele vai julgar não conforme o ouvir dos seus ouvidos. Está vendo o que estamos falando aqui? É o papel de Jesus quando ele vem para julgar a terra. É o que diz também em Hebreus 4, verso 13, que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, Jesus vai voltar dessa forma para julgar a terra e ele vai julgar de acordo com a sua onisciência, revelando tudo, até os segredos do coração. Dessa maneira, não poderá falhar o seu juízo, não poderá ser injusto em nenhum aspecto. 1 Coríntios 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, antes do dia da volta de Cristo, até que venha o Senhor, segunda vinda, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, Jesus irá fazer esse papel que está descrito aqui. Agora, como será esse juízo então? Esse papel que o juiz fará, que está sendo descrito em Isaías 11. Ele vai fazer isso na sua segunda vinda. Isso será uma intervenção brusca na história. Os habitantes sentirão a sua ira. Os perversos serão exterminados, como já vimos no Salmo. Veja então Isaías 11, o verso 4 novamente. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, aqui você sabe que é o que Paulo faz referência em 2 Tessalonicenses, quando ele diz que ele vai voltar e aquele que é o homem da iniquidade será morto por ele pelas palavras da sua boca. Ele vai chegar e destruir esse pessoal todo e toda a resistência. Então, o dia aqui é o dia do juízo final que estamos tendo em vista aqui nessa passagem. É muito evidente por essa associação aquilo que acontece quando o Senhor volta, que estamos falando aqui de Jesus e o que Jesus fará quando ele volta na sua segunda vinda. Veja o que Jesus diz em João 5, verso 27. O Pai lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então olha só o que é isso aqui. Jesus Cristo vem, e quando ele vem, ele tem a autoridade para julgar, e ele convoca para o juízo todos aqueles que ele vem como juiz de vivos e mortos, até os mortos. Ele ressuscita quando ele vem. Então ele julga as pessoas dessa maneira. E é nesse ponto que ele cumpre essa palavra aqui. Como ele vai fazer justiça, o resultado disso envolve também a introdução de um mundo perfeito. Não de um mundo imperfeito. Veja, ele vai fazer justiça e trazer paz perfeita. Ele não vai introduzir o seu povo no mundo imperfeito. Porque isso seria a expectativa do pré-milenista, não é? Pré-milenista que Jesus vai voltar e julgar, mas aí o que ele faz? Ele vai entrar com os ressurretos e os que estavam aguardando ali naquele momento ainda sem passar pela morte, no milênio, que não é o quadro aqui. Mas ele vai, na verdade, entrar no mundo perfeito. Os pós-milenistas não estão lidando adequadamente com esse texto aqui, porque esse texto coloca esse mundo, o mundo em que o cordeiro e o lobo estão juntos. Esse mundo é o mundo que o juiz estabelece quando ele faz justiça aos mansos da terra. Não é uma coisa que ele faz antes disso. Porque na visão pós-milenista ele teria que inverter isso. Teria que vir esse período em que o mundo fica tão melhor que você tem essa descrição aqui que o lobo e o cordeiro estão juntos, o leopardo e o cabrito deitam juntos, o bezerro e o leão jovem também estão juntos, a vaca e a ursa estão pastando juntos, porque no pós-milenismo, a volta de Cristo para julgar a terra acontece depois disso aqui. E isso acontece antes do juízo. Mas olha só, o verso 6, no hebraico original, começa com a palavra "e", o que muitas traduções não refletem. A revista atualizada que eu costumo usar não reflete. O que faz, assim, uma injustiça ao texto. Porque ele está dando sequência. Ele está dizendo o que ele vai fazer. Então, olha só, eu deixei todo o texto aqui da versão corrigida fiel. Eu quero ler a partir do verso 4 para vocês sentirem isso aqui. Na versão Almeida Corrigida Fiel. Verso 4 diz: Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio e a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto de suas entranhas e morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos e
e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha só, isso aqui tudo é o que acontece quando ele julga. Está vendo a conexão dessas coisas? Mas ele julgará com justiça a terra. Ele fará justiça aos mansos que foram pisados durante milênios. Mas ele vai chegar e ele vai mudar esse quadro. Ele vai matar o ímpio com o sopro da sua boca. E o lobo e o cordeiro vão morar juntos, o leopardo e o cabrito vão se deitar juntos, o bezerro e o leão vão andar juntos, o menino vai guiá-los. Tudo isso acontece logo em seguida a essa intervenção, onde ele desce como juiz e ele traz justiça para aqueles que estavam sofrendo. Então isso não acontece antes da volta de Cristo, isso acontece na volta de Cristo. Eu pontuei essas coisas todas aqui, se você quiser pode olhar assim, as coisas que virão juntas. Ele julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ele ferirá a terra com vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Toda hostilidade do planeta vai acabar, mesmo a das criaturas irracionais. Os detalhes estão aí. Não se fará mais mal nenhum, nem dano algum em todo o santo monte, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, essas coisas todas não resultam de um processo que antecede o dia do juízo. Essas coisas acontecem quando chegar o dia do juízo. Veja como diz isso nos Salmos, porque isso aqui é a expectativa de toda a criação, não é? A criação, como Paulo diz, foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, a criação está na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação, de que Paulo fala em Romanos 8,19, é o quê? A conversão do mundo? É isso? Impossível. É aquilo que acontece quando Jesus vem e ele reverte toda a maldição. Aquilo que o mundo aguarda é o que nós aguardamos, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, os que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não é isso que nós aguardamos? Nós estamos aguardando a mesma coisa. Então veja lá, o mundo está aguardando a chegada desse dia, em que não vai haver mais hostilidade, não vai haver mais maldição. Esse dia acontece antes do dia da ressurreição do corpo? Não. Não é essa a ótica bíblica. Veja então o Salmo 96, verso 11. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Viu aí como que é a expectativa? O mundo tem uma expectativa de que haverá dia melhor para você também. Como assim? Ele vem para julgar a terra. Devem estar nessa expectativa céus e terra, mar, todas as árvores do bosque. Estejam ansiosas por isso. Mas é claro que isso é simbólico, né, gente? O mar não está lá fazendo espuma com expectativa disso nesse sentido literal, né? Mas a mesma coisa, o Salmo 98. Verso 7. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então, essa transformação que você vê da natureza, de tudo que está aqui antecipado, é uma coisa que a Bíblia está nos mostrando acontece no dia em que Jesus Cristo vem como juiz. E é por essa intervenção que nós ansiamos. Nós não estamos aqui aguardando a bendita esperança do raiar de um mundo convertido antes da volta de Cristo. Não, nós estamos aqui aguardando a bendita esperança da manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pode até ser que algumas pessoas estejam aí ansiosos por uma era semi-perfeita, em que as coisas serão melhores do que agora, embora ainda muito imperfeitas, mas não nós. Nós estamos com Pedro, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É esse o espírito do Novo Testamento. E é o que a igreja historicamente teve até o surgimento do pós-milenismo como expectativa. Nós aguardamos ansiosamente o fim de todo o cativeiro à corrupção introduzida pela maldição quando houve a queda. Então nós não estamos querendo um meio termo entre o agora e o futuro. Estamos querendo aquele futuro definitivo perfeito. Isaías 11, então, vamos voltar para o verso 6 e vamos entender o que está sendo escrito aqui. E eu quero que você leia isso simplesmente com essa pergunta. Isso aqui, gente, descreve um mundo ainda imperfeito? Ou isso aqui descreve um mundo perfeito?
E eu acho que é bem óbvio que é uma forma de descrever um mundo perfeito e não um mundo melhorado e imperfeito. Preste atenção no texto. Verso 6. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. Quer dizer, o cabrito, sem medo nenhum de um leopardo, que é um predador que o cabrito foge, né, se ele perceber a presença dele. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Sabe, os dois andando lado a lado ali, batendo papo enquanto eles estão caminhando? Então, é bem assim, amizade das profundas. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. E sabe quem vai estar puxando? Igual você puxa assim uma ovelhinha, o leão vai ser puxado por uma criancinha. A criancinha está puxando o leão. Uma criancinha, aquela mais indefesa de todos os humanos, podendo interagir dessa maneira. Verso 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Quer dizer, o leão não vai estar sendo carnívoro mais, não. A criança de peito, aqui ainda mama, né? Brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. O basilisco é uma serpente, né? Ou uma áspide. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Ok, então onde está o pecado aqui nesse cenário? Existe pecado nesse cenário? Não, não existe. Vocês notaram o final aqui do verso 9? Não se fará mal nem dano algum. É totalmente excludente. Não haverá nenhum pecado sendo cometido mais. E aí diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora, veja só. Isso aí não tem como ser uma descrição de um mundo onde você tem ainda algumas pessoas que não são convertidas e não conhecem o Senhor. Porque essa é a expectativa que os pós-milenistas têm disso aqui. Isso é também a expectativa que os pré-milenistas têm disso aqui. É um período em que você vai ter muita gente convertida, mas você vai ter uma minoria não convertida. Mas então como que isso atende ao simbolismo de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar? As águas cobrindo o mar deixa aquela região do mundo que nós chamamos de mar totalmente coberta. Se não existe água cobrindo, então não é mar. A terra não vai ter nada nela que não seja cada um no planeta conhece pessoalmente ao Senhor e nenhum mais é pecador. É isso que descreve isso aqui. Agora, alguém vai dizer, mas peraí, esse negócio pequenino aí, criança de peito e desmamada, então vai ver criancinha, bebê, vai ter isso na eternidade? Não, não vai ter isso. A realidade é simplesmente que eles estão usando esse quadro, eu também não sei nem se vai ter leão e vaca, pode ser que tenha, mas como Deus vai fazer isso, a gente não tem como dizer definitivamente que vai ter leão e vaca. Não é porque existe agora no mundo atual que vai ter lá, pernilongo não vai ter, isso eu te garanto. Bem... nem dengue, né? Mas o que a gente vê então acontecendo aqui é uma linguagem figurada para representar o grau de paz. É paz absoluta, é tranquilidade absoluta. Se a gente falasse aqui na imagem que se diz, um ser humano guiará o leão, isso não dá o impacto de você dizer, um pequenino guia o leão. É por isso que ele coloca nessa linguagem, para dizer até aquele que é mais vulnerável, o mais frágil, o mais incapaz de se tornar uma espécie de domador de leão, um bicho selvagem assim. Uma criança que você diria assim, nossa, se ficar perto, o leão vai ver como presa. Não, não tem risco nenhum, porque agora vai ter um grau de perfeita paz e tranquilidade, zero perigos, nada de morte acontecendo, a tal ponto que até mesmo uma criancinha, no quadro, no simbolismo, para você entender o recado, é empregado uma criancinha fazendo isso. A serpente, que é um bicho super perigoso, contra quem uma criança acabou de parar de mamar, daquela fase ali de ingenuidade, e vai lá, enfia a mão na toca da áspide, o que acontece? A áspide vai lá e morde com veneno, e a criança pode estar passando mal e tudo, mas ela não sabe nem contar. Eu fui picado por uma cobra, para alguém saber. Eles estão tentando entender, na hora que vai entender o que aconteceu, o veneno já fez efeito. Então, não existe mais risco, não existe mais perigo de nenhum tipo. É isso que o texto está tentando fazer. E ele usa da linguagem de crianças nesse contexto, porque isso dá essa imagem de uma forma muito mais gráfica. Porque estamos falando aqui de imagens necessariamente. Ninguém queira exigir que os textos bíblicos usem de linguagem precisa e exata, literal do que será, porque eu já falei sobre isso, né? Se usasse isso, você não ia entender a bulufas. Isso aqui não é uma linguagem literal. Então, por que a Bíblia faz assim? Por que ela não usa direto uma linguagem mais literal? Bem, em primeiro lugar, a Bíblia não usa de uma linguagem literal, primeiro porque estamos tratando de assuntos que nós seríamos incapazes de entender com uma descrição exata, literal.
vamos lá, vamos pensar uma coisa aqui. Digamos que você tivesse como voltar no tempo, lá para os tempos bíblicos, sei lá, no tempo lá do profeta Jonas, e você chegasse lá na Assíria, onde Jonas pregou, para aquele povo lá, que era a cidade mais poderosa no mundo, Nínive. Na época deles, eles estavam no auge. E eles tinham a mais alta tecnologia de guerra. Eles conseguiam fazer miséria no mundo deles naquela época. E você chegasse ali, e você sabendo as coisas de hoje, você chegasse e falasse com eles assim, deixa eu te contar como é que vão ser as coisas lá na frente. Lá na frente, o pessoal vai ter avião que não detecta nem com radar. E eles vão guiar os mísseis com laser. Vai ter drone com controle remoto. Vocês estão achando que vocês têm tecnologia boa de guerra? Lá na frente vai ser outro mundo, cara. Eles vão estar olhando para você tipo assim, hã? Se você usasse os termos que são nomes específicos para essas coisas, eles não teriam nem vocabulário. O que você teria que fazer? Você teria que, de alguma maneira, pegar uma palavra que eles entendessem, uma coisa semelhante. Aí eles iriam imaginar a coisa certa? Não. Você teria que deixar eles no meio do caminho. Tipo assim, eu vou te falar então, é um negócio meio que assim, um míssil, tipo, sabe uma flecha? Então, é tipo uma flecha, só que é maior, entendeu? E que quando ela bate, ela assim, faz um estrago muito maior. Pegou a ideia? Peguei. Ele imaginou um míssil? Não, não tem como ele imaginar um míssil. Mas ele vai, de fato, ter aí um conceito essencial. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que começar a usar de figuras de linguagem a partir do mundo que ele conhece. E não só para isso. Por exemplo, recursos médicos. Você fala com ele assim, lá na frente vai ter raio-x, ultrassom, ressonância magnética e vai detectar coisas dentro do corpo humano, como fraturas, tumores, cistos, até cortisol. Você vai medir o cortisol. O corte é o quê? Usando computadores, você fala com o cara, conectados à internet por Wi-Fi, os médicos poderão se comunicar via satélite com profissionais em vários continentes em tempo real. E assim, eles podem realizar videoconferências e trocar ideias um com o outro de assuntos que ajudam eles a resolver os problemas na sua localidade. Um médico em uma cidade poderá realizar uma cirurgia em um paciente em outra cidade. O que ele vai fazer é controlar os instrumentos cirúrgicos do seu laboratório que vão, por Bluetooth, comunicar com o computador, que vai, pela internet, mandar lá para o outro computador, que vai, então, controlar os instrumentos cirúrgicos lá no outro lugar e vai fazer uma cirurgia no cérebro do cara. Isso está acontecendo nos nossos dias. E aí você fala assim, e enquanto os médicos estão fazendo isso, uma pessoa que não conhece o idioma local, ele vai poder chegar com um aparelhinho que ele segura assim na mão, que vai ter um tradutor simultâneo, que ele vai poder colocar um óculos com lentes que tem realidade aumentada, e os objetos que estão lá, ele vai ver os nomes na tela da lente, o nome daquele objeto na língua local. E quem quiser aprender a jogar um videogame, vai poder treinar jogando contra inteligência artificial antes dele jogar contra outras pessoas, para ele melhorar o jogo dele. Como que você vai explicar isso para essas pessoas? Quer dizer, o nosso mundo, você não tem como explicar para pessoas das gerações lá de trás, a não ser que você fizesse o quê? Empregasse alguma espécie de assemelhança, o que recai no simbolismo. Vão pegar o mundo que você conhece, vão pegar elementos dele e vão fazer uma comparação? É isso que a Bíblia está fazendo, gente. Quando a Bíblia fala da eternidade, gente, nós não vamos nunca conseguir entender o que é um mundo perfeito. E não seja ingênuo quanto a isso. Nós não fazemos a mínima ideia do que será quando Deus fizer novos céus e nova terra. A coisa vai ser tão boa, que esses magnatas aí do mundo hoje, né, Elon Musk, pessoal assim que tem dinheiro para fazer tudo, eles vão olhar e falar o seguinte, gente, o que o mundo me proporcionou não era nada. Não era nada. Bom esse negócio aí que os santos de Deus estão recebendo? Isso aí é que é legal. Pô, agora, olha só. Nós não conseguimos imaginar o que é um mundo sem pecado. Todo mundo faz o que é certo e ninguém lesa ninguém. Todo mundo ama o próximo como a si mesmo e coopera 100% com o bem do próximo e torce pelo próximo e se alegra com o sucesso do próximo e promove o sucesso do próximo. Todo mundo. E todo mundo, porque ninguém nem tem deficiências de nenhum tipo, nem mentais, nem nada. E ninguém tem maldade. Ninguém deixa de atingir o seu pleno potencial como ser humano. Você imagina? Puxa, todo ser humano que você deparar com ele vai ser uma pessoa que você vai admirar profundamente. Profundamente. Mas você encontra com um cara que é músico. Não vai ter um músico na eternidade que vai ser medíocre como os melhores músicos de hoje. Que música que nós vamos ter? Está entendendo o que eu quero dizer? Olha só. Em uma humanidade perfeita, vivendo todo mundo em harmonia, todo mundo cooperando para o bem coletivo, sem nenhum tipo de maldade, nem egoísmo, nem preguiça e nem indiferença com o próximo, olha, as pessoas vão fazer coisas que nós não conseguimos imaginar. A tecnologia do mundo hoje está onde está e não está lá na frente. Por quê? Porque no mundo vive isso. Pessoas inteligentes desenvolvem um pouco e morrem sem deixar o que eles poderiam de benefício para a humanidade.
E depois um vai lá por inveja e puxa o tapete do outro e não deixa o cara levar para frente a ideia dele. Pessoas roubam a coisa um do outro e levam a glória. E quem tem recurso para fazer a próxima coisa é um copiador barato lá que não sabia fazer o que foi reconhecido como o trabalho dele. Entendeu? A gente vive num mundo que nunca deslancha, nunca decola. Por quê? Porque é um mundo de maldade. Não será assim a eternidade. E fora que nós estamos lidando aqui com tudo quanto é problema. A gente está assim, passando a maior parte da nossa vida pagando incêndio em vez de construir realmente alguma coisa. A gente está tentando prevenir contra essa doença, aquela outra é o problema de fome, é o problema de acidente, é a pessoa lá que está lidando com problemas psicológicos, e a gente está toda hora correndo atrás disso e gastando nossa energia em tentar mais ou menos manter a coisa para a gente poder sobreviver. A gente não está tipo assim, não, vamos só criar, vamos só melhorar, porque não tem problemas para serem solucionados. Vamos fazer uma coisa para ficar mais agradável isso aqui? Entende? Assim, não tem como você começar a conceber um negócio desse. Por isso que eu te falo, na eternidade, quando as pessoas virem Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino, e eles lançados fora, eles vão dizer assim, e eu optei por ficar fora desse negócio aí, pelo que o mundo tinha para me oferecer? Como que eu fiz um negócio desses? Como que eu fiz um negócio desses? É isso que as pessoas vão dizer. As pessoas vão entender o quanto é burro, o quanto é cego, o quanto é seguir um diabo que está lá tipo assim. O diabo sabe que o ser humano tem potencial para isso. E ele diz assim, mas esse cara é trouxa, eu vou levar ele na minha conversa. E o besta cai. É um negócio assim, gente, as pessoas não vão suportar o fato que elas desprezaram Jesus, para elas ficarem correndo atrás aí de que o diabo, tipo assim, né, com a minhoca na isca, falando assim, aqui, ó, você não está com fome? Come essa minhoca. Horrível. O que vai acontecer, irmãos, é vida abundante de um jeito que a gente não faz a menor ideia do que é. E isso, assim, eu estou só dando assim, uma pincelada de uma coisa, eu não consigo descrever isso aqui, não. Mas então, quando você começa a entender, você vê que o mundo vindouro é um mundo que você não tem como descrever. O que você pode fazer é falar um pouquinho dele assim. Ó, é um lugar onde não terá essas coisas que a gente entende hoje. Não terá acidentes, não terá contratempos, não terá frustrações, não terá choro e clamor e essas coisas. As pessoas não vão envelhecer, as pessoas não vão estar morrendo criança, não vai, entendeu? É assim, não vai ter traça nem ferrugem. Mas se a Bíblia tentasse nos escrever, tá, eu vou te falar exatamente como que vai ser, e desse, sim, uma descrição real da coisa, no final você olhar o negócio e falar assim, não entendi, foi nada. Então é melhor a Bíblia usar esse tipo de linguagem figurada mesmo. Então a gente tem que ter uma linguagem que meio que dá um conceito, aí você sabe, tá, então o conceito eu captei. É literalmente exatamente isso? Não, não é assim não. A áspide, vai ter cobra lá? Vai ter esse bicho morando debaixo do chão com essa cara tenebrosa? Vai ter isso? Entende o que eu estou dizendo? Que isso aí não é necessário você extrair toda essa ideia. Agora, se você quer dizer que isso aqui é o milênio, antes da volta de Cristo ou depois da volta de Cristo, então, na verdade, você está fazendo uma coisa muito injusta com esse texto. Porque aí você está fazendo com que esse texto veja o futuro glorioso que o Messias trará. Mas ele para nisso, ele para no milênio, ele não vai além. Mas até eles, na sua escatologia, dizem, mas o milênio é um período imperfeito. Não é aquilo que é de mais glorioso que o Messias trará, porque ele inaugurará eventualmente o estado eterno. Só que aqui, nessa passagem, onde vem nos trazer a glória do que o Messias fará, não fala do que ele fará, não. O negócio que ele vai fazer que vai ser um paraíso meia boca aí. É isso a glória, a expectativa que nós temos que ter? É essa notícia que você quer dar para o povo de Israel lá, na época de Isaías, que virão dias assim pela frente? Não, não é nisso, não. Se fosse o caso, que tinha que ter isso primeiro, ele poderia até dizer, vai ter isso, mas o cara ainda aguarde, porque depois ainda vem mais coisas, está vendo? Mas aí não tem essa outra coisa, não tem isso em Isaías. Não tem nenhum momento em Isaías onde ele descreve, então, o estado eterno. Aí você vai fazer com que as profecias aqui do Velho Testamento, tudo que eles querem fazer em produzir e criar ânimo na gente, nos dando a expectativa do futuro, é que, sabe o que vai acontecer lá na frente? Vai ter um tal de um milênio, uhul! E você diz assim, mas Isaías, não esquece de contar que depois ainda tem o estado eterno que ainda é melhor. Aí ele assim, eu esqueci, desculpa, eu esqueci, não me veio à mente. Está vendo como que isso é assim? É anticlimático, gente. Você tem que entender que ele está levando para o ápice de tudo que Deus fará e descrevendo o estado eterno nessa linguagem. Agora, tem um motivo, principalmente, pelo qual
Pessoas vão pegar esse texto aqui de Isaías 11 e associá-lo ao milênio, não ao estado eterno. Mas é porque a linguagem aqui reocorre em Isaías 65, verso 25, onde diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá a palha como boi, pó será a comida da serpente, não se fará dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Linguagem muito igual, muitas mesmas coisas. E lá eles estão insistentes de que lá você ainda tem o pecado, você ainda tem morte. Então eles estão puxando esse texto para dentro do âmbito daquele e dizendo que lá ainda tem morte, lá ainda tem pecado, então aqui ainda tem. Mas também não tem lá. Isso nós vamos olhar na aula que vem. Ok? Eu vou olhar Isaías 65 na aula que vem. Mas lá não tem e aqui não tem. Mas eu quero só que você diga uma coisa honestamente sobre esse texto que nós acabamos de ler. Qual o motivo nesse texto aqui, do capítulo 11, de dizer, não, isso aqui não pode ser uma descrição do estado eterno. Isso aqui tem que ser uma descrição de um período melhor do que o nós temos agora, mas muito inferior ainda ao estado eterno. Não tem nada nesse texto que te dá esse motivo de pensar isso, não. Então, assim, um por um, a gente vai lidar com esses textos e eu vou lidar depois com Isaías 65 e 6 e, por fim, Apocalipse 20, e nós vamos ver que nesses outros também não tem nada disso, não.